Estamos na 23º dia de 30 dias de live sobre influência digital, o nosso treinamento com a Adriana Santana, que leva toda a informação da influência digital para você aí do outro lado. Estamos na contagem regressiva. Esse é um momento que eu não gostaria de falar, que eu não imaginei que eu fosse falar tão rápido, passou tão voando. Poxa vida! Faltam 7 dias. 7 dias. Bom, mas passa muito rápido. Nossa, como eu vou sentir saudade de vocês. Bom... Nossa, tô indo embora. Mas é porque a nossa rotina, tipo, de acordar, de vir pra cá pro escritório, sentar aqui com vocês. Bom, a live de hoje é muito legal, é um tema muito, muito legal. Onde vocês vão poder aplicar na vida de vocês algumas técnicazinhas. Antes eu vou pedir, se vocês puderem, para vocês darem coraçãozinho aqui do lado. Será que se eu apertar dá ruim? Apertei. O quê? Se eu também der coração. Ai, que massa. Eu dei em cima de você, ó. E se vocês puderem dar coraçãozinho e também indicar no aviãozinho para as pessoas, que a gente está na contagem regressiva de 7 dias. Bom, o tema de hoje eu já deixei prontinho aqui. Eu vou colar para vocês. Modelar é diferente de copiar. Esse é um dos temas mais importantes para você, que vai influenciar as pessoas. Lembrando que esse tema não tem a intenção de alfinetar ninguém ou de falar absolutamente nada de... Você não, mas eu posso. Não pode não. Adoro essa liberdade. É justamente para vocês entenderem que vocês precisam e devem modelar pessoas, porque lembra que eu falei que tem pessoas que elas são naturalmente criativas, que elas são aguçadas, que elas pensam e criam coisas com muita facilidade. Eu me encaixaria nisso, para mim não é difícil eu pegar e ter uma ideia e colocar alguma coisa para vocês, se caso a gente tenha um tempo para poder conversar e eu falar para vocês o que você gosta de fazer. Então é legal você fazer isso por prática, não sei, tem gente que até escreve nos comentários que tipo eu deveria ter feito marketing, ou melhor, que eu nem precisava fazer, porque eu já consigo criar algumas coisas e criar algumas estratégias para divulgar essa coisa. Autoestima hoje. Hoje como é que tá o ego? Vamos afagar esse menino. Hoje tá resolvido, porque ontem eu tava muito sensível e depois da consulta eu fiquei melhor, fiquei ótima. Então, olha só. Quem nunca ouviu, eu coloquei a frase para vocês, quem nunca ouviu falar que nada se cria, tudo se copia. Eu não me adapto a essa frase, eu não concordo com ela por inteiro, principalmente porque eu entendo que as pessoas têm todo esse trabalho para fazer algo, para criar um produto, para criar um nome, e aí vem alguém e copia. E quando a gente está sensível, obviamente isso incomoda. Quando a gente não tá... se fulano copiou, tá bom, cada um tem seu espaço, cada um faz o que é melhor, mas nem sempre a gente pensa assim, por conta das oscilações da vida, por conta dos momentos que a gente vai passando. Mas eu acho que essa afirmação é mais, na minha opinião, é mais quando a gente vai fazer alguma coisa, mostrar que a gente pode modelar as coisas que já existem e dar o nosso tempero no negócio, Exatamente. Né? Por isso nada se cria, tudo se copia, mas não se copia 100%. Você não é uma cópia fiel. Você coloca o seu tempero e faz do seu jeito. Você usa como modelagem. Exatamente. E aí, essa modelagem, explicando tecnicamente para vocês, eu coloquei. Significa observar pessoas de sucesso, pessoas que me inspiram, identificar os passos que ela está dando, pois o sucesso e o fracasso deixam rastros. E a partir daí extrair de tudo isso, adaptar o que é útil para a minha realidade, remover o que é inútil e por fim adicionar o meu tempero, as minhas características, gerando assim algo meu, único e diferente para as pessoas me acompanharem. Isso é modelagem. É você pegar, olhar, por exemplo, que você pode escolher uma pessoa que vocês consideram de sucesso, uma pessoa que faça o que vocês gostam dentro da internet, perceber quais foram os erros que elas cometeram para você não cometer, porque o erro deixa rastro, então você vai observar,
e pegar as coisas que ela faz de sucesso, os quadros ou os produtos, e modelar e colocar o seu tempero, inserir do seu jeito, modificando algumas coisas para poder ter a sua característica e você não passar a ser uma cópia. Aí você fala, tá, mas qual o problema de eu ser uma cópia? Nenhum, não existe problema algum nisso. A única coisa é que as pessoas vão perceber, uma ou outra, se seguir você, se seguir a outra pessoa, mas também não tem problema caso você queira copiar. Não é tão legal, você pode dar o seu jeitinho, sempre tem alguma coisinha que você pode modificar e deixar do seu jeito. Eu coloquei, por exemplo, um exemplo de modelar, um e-commerce de sucesso. Ver como que ele vem postando nas redes sociais, como vem divulgando os seus produtos, como divulga as novidades, entendeu? Então você pega, deixa eu pensar uma outra pessoa. Naquela época que eu comecei a compartilhar meus eventos, lembra que eu levava Mateus e tal? Você pode fazer isso com o seu celular, você não precisa ter um editor. E aí você pode pegar aquilo que eu fiz e ver, não, olha, talvez não seja tão legal filmar a parte do avião. Talvez não seja legal, talvez a abertura eu posso colocar de um outro jeito. O nome eu posso dar outro nome. Eu não lembro qual era o nome que eu tinha colocado na época. E acompanhar meu dia a dia, caso seja o seu foco, a influência digital de compartilhar o seu dia. Então você pode pegar quadros já existentes, vocês podem pegar quadros que já existiram dentro da televisão e trazer para dentro da sua realidade na internet. Tem várias coisas que vocês podem estar fazendo e estar modificando para vocês criarem algo único, exclusivo de vocês. Aqui eu até escrevi umas dicas para vocês se inspirarem. Tenha um caderno de criação de vocês. Então é um caderninho que você sempre vai ter com ele, escrito criação. Não precisa colocar na capa, não precisa ter trabalho, só colocar na outra página criação. E aí você vai escrever tudo que você for vendo de acontecimento na internet, de coisas que você vai achando legal, situações, falas de alguém ou falas que você leu, livros, revistas que alguém indicou ou revista que você folheou e que você teve uma ideia legal, internet, filme. Anotar nesse caderno para uma posterior consulta, para quando você for criar algo seu, você já ter um arsenal ali de inspirações, de ideias, que ali você só vai elaborar do seu jeitinho. Então, você pode também debater. Eu coloquei isso porque ontem eu estava debatendo, estava fazendo isso. Debata com pessoas de sua confiança e do seu meio de trabalho, com sua equipe, as suas ideias. Só que pegue alguém de confiança, pegue alguém que realmente vai ser relevante uma opinião para você. Porque senão ela vai desanimar, ela vai te desanimar, vai jogar um balde de água fria em você, do que você criou, do que você teve de ideia, do que você anotou, do que você ficou inspirado. Então pega a pessoa certa, que a pessoa tem o poder de te levantar e também te derrubar. E assim, mentes pensantes fazem ter um resultado muito melhor. Outra coisa que eu coloquei tenha um mentor, invista em conhecimento e acredite, o caminho se faz ao caminhar, não tenha medo de errar, tenta, testa, aprende sempre. Um mentor, ele é uma pessoa mais experiente, é uma pessoa que já vive algo que você quer começar a viver e ele vai te dar um caminho mais, eu não direi nem mais rápido, mais fácil, mas te daria um caminho com maior clareza sobre o que você quer fazer. Então é muito importante vocês investirem, é muito importante vocês terem alguém, escolher alguém. Na internet tem várias pessoas que são mentores, que vão poder te ajudar. Óbvio que é um investimento que precisa ser feito, mas também para ter um ótimo resultado, então é bem importante. Coloquei para inspirarem e não copiarem. E colocar em prática tudo que eu venho ensinando para vocês, porque todos esses dias, todo mundo que vem acompanhando, eu já tenho visto todos os resultados, eu tenho visto os prints para vocês, os prints de vocês com os resultados de que modificou o Instagram, que já está começando a faturar, e tudo vai depender da disciplina de vocês. Hoje eu resolvi que eu ia falar sobre isso e abrir mais para perguntas para vocês. Como a gente está chegando nesse final, é importante eu saber de vocês. Eu vou deixar aqui em aberto, não precisa mandar em caixinha. Então eu vou deixar vocês agora, já que vocês entenderam sobre modelar e copiar, para vocês fazerem perguntas para mim do que vocês querem saber, ou dentro desse tema, ou dentro de algum outro tema. Eu vou abrir um momento de mentoria ao vivo aqui para vocês, do que vocês querem. Então é só vocês fazerem pergunta. Deixa eu ver se aqui tem.
eu apertei. O Louro quer fazer alguma pergunta? Eu tô fazendo aqui já. Eu acho que as pessoas... É só você dar uma fuçadinha no Instagram que você vai começar a entender. Quando alguém de comédia começa a se destacar, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Whindersson, o Carlinhos Maia, eles são muito bons, mas eles têm as características deles. Quantas pessoas começaram a imitar, copiar o jeito? E isso nos copia. Você pode copiar o formato, você pode modelar o formato, o jeito, o trejeito, o modo de falar, o que você fala, da maneira que faz. Isso é de cada um. Então essa é a diferença. Você usar como inspiração e não como uma cópia fiel. Entendeu? Exatamente. Isso eu dei um exemplo só de exemplo, tá, pessoal? Aqui uma pergunta que foi subindo, depois eu vou voltando às perguntas que vocês fizeram. Já faço bastante stories. É necessário fazer de 2 em 2 horas? Não, se você já tem uma frequência, não é necessário, senão também você vai ficar sem vida, né? Tipo, de ficar toda hora nesse compromisso, apesar das 2 em 2 horas não atrapalhar, porque são 30 segundos de stories, 15 segundos você grava um, 15 segundos você grava outro, porém depende do que você quer alcançar. A gente precisa ter a mente que o público que entra na internet de manhã não necessariamente é o público que entra à tarde, não necessariamente é o público que entra à noite. Então, por exemplo, pessoas que vão trabalhar desde cedo e não conseguem, não podem, por algum motivo, utilizar o celular, elas só vão entrar à noite. Então, você precisa estar ali presente em algum momento da noite para você ficar em alta, ou ali na logozinha dos stories, ou ali no feed, ou ali no IGTV. Então, é importante você ter consciência que você precisa estar presente nos 3 horários, de manhã, de tarde e de noite. Caso você esteja de manhã, no meio da manhã, mais pro finalzinho da manhã, mas a sua chance é ainda maior de alcançar pessoas. Só você descobrir até onde isso não vai se tornar um martírio para você, onde isso não vai ficar pesado, de, por exemplo, você ter que abrir mão de estar com seus filhos, porque você tem que estar postando, então tem que fazer com naturalidade, com tranquilidade. Eu fiquei de fazer isso pra vocês, um outro dia que eu falei na live, que eu ia pedir pra Rodrigo filmar os bastidores de como eu filmo, de como eu faço os stories, porque assim, eu tô aqui com vocês, eu tô conversando com vocês, eu consigo naturalmente falar com vocês igual eu tô falando, fazer stories pra vocês, filmar o Rodrigo enquanto o Rodrigo tá falando, sem sequer estar olhando. Consigo mostrar os bastidores daqui do que tá acontecendo, da filmagem, filmar as crianças brincando e tô aqui conversando com você. Minha concentração, ela é ampla, então não me atrapalha estar aqui filmando pra vocês. Esse domínio que vocês precisam ter. Eu vou salvar aqui pra depois eu postar. Então muitas vezes eu faço isso. Outra técnica que eu vou ensinar para vocês de stories, que é muito bom para vocês não perderem o momento, para vocês poderem compartilhar, já que a internet hoje ela é quase que necessária você compartilhar, eu diria isso, porque senão você vai ficando para trás, senão você vai ficando quase que antiquadro. Quadro de pintura, isso aí. Então, antiquadro, eu não gosto de quem pinta quadro, entendeu? Larga de ser chato. Você tem que compartilhar, é legal, é gostoso compartilhar, eu amo compartilhar as coisas com vocês. Então, outra técnica, por exemplo, quando eu vou no cavalo com as crianças, lá a internet não é boa e eu não quero perder o momento do que as crianças estão fazendo ali naquele momento. O que eu faço? Exatamente isso aqui, ó. Eu pego a câmera do celular, eita, meu celular todo sujo, dou o play e começo a filmar. E começo a andar por todos os lugares. Chego para as crianças. Meus filhos, o que vocês estão fazendo? E tô aqui olhando para eles. E o celular tá aqui na minha mão, filmando tudo. Nossa, você tá dando comidinha pro carneiro. Isso mesmo, muito bem. Tô aqui falando com eles, o celular tá filmando, minha mão tá se movimentando. Ok. Acabei o momento do que eu tava fazendo. Olha o que eu faço. Eu pausei, vou aqui nos stories. Deixa eu mostrar pra vocês. Ver se dá pra vocês verem. Vou aqui, subo a parte de vídeo, entro aqui e o próprio Instagram divide já os stories que eu tenho que compartilhar. Como eu fiz um vídeo aqui de 30 segundos, ele dividiu em 2.
E aí tudo que eu filmei, ele já entrou no formato. Então eu não corro o risco de perder o real momento, eu não corro o risco do stories apagar por algum motivo da internet não subir e simplesmente saio gravando. Então muitas vezes durante o dia eu vou fazendo isso, eu vou pegando, vou gravando coisas, vou deixando. Chega um momento do meu dia, ou a hora que as crianças estão dormindo, ou a hora que eu consigo um intervalo, pego meu celular, vou embora, vou começar a disparar e subir os stories. Então vocês podem fazer isso. Inclusive, eu acho bem legal, eu vou subir as perguntas de vocês, estava tudo travado, vocês criarem esse hábito, porque aí vocês sempre vão ter conteúdo, só que a única parte ruim é que a gente não tem um filtro. Então, se você quiser, não se filme, porque eu evito me filmar, para justamente não ficar com a minha cara sem um filtro. Deixa eu ver... A foto tem que estar ligada ao conteúdo? É bom, mas pode ser que em algum momento você não tenha. É bem importante. Por exemplo, você vai falar sobre massagem, sua área é estética, sobre drenagem. Você pega, coloque uma foto de acordo com o que você está falando. É complicado, então pode ser uma foto de uma mão massageando, pode ser uma foto de um corpo de antes e depois. Porque é difícil você, por exemplo, falar de massagem e colocar uma foto de corpo todo, de corpo todo, só que tipo vestida, onde eu não consigo ver como foi esse resultado da massagem que você está querendo me oferecer. Então é importante, mas também não é completamente necessário. Você pode inclusive testar. Lembra que eu falo para vocês, teste. A internet é uma grande caminhada de tentativa, erro, acerto. Você precisa estar experimentando para entender o que é legal, o que as pessoas, o que o seu público está gostando, porque não necessariamente o que o meu público gosta é o que o seu gosta, então é importante. Botão escrevendo aqui, 30 dias de live com o Rodrigão. Nossa, ele é muito lindo, eu acordei pensando nisso. Tipo, ele não precisaria acordar 4 e pouca da manhã, e todos esses 23 dias ele acordou comigo, só para poder estar aqui do meu lado, me fazendo companhia. E aí me lembrou da faculdade. A faculdade era tão difícil para mim, para eu fazer a faculdade. Eu odiava tanto nesse final, porque eu não tinha dinheiro para pagar, então você fazer uma coisa que você sabe que você não tem dinheiro, que eu tinha que contar com o dinheiro de Rodrigo para ele pagar para mim. Outra porque eu já não queria, não era mais o que eu queria seguir. Outra porque eu estava obrigada. E aí eu tinha que levantar para ir para a faculdade, porque era longe pra pega. Eu tinha que levantar, acho que era 4 ou 5, alguma coisa assim, lá no Rio ainda. Nem tinha hábito de acordar cedo. E ele acordava, eu grávida de Rodrigo, ele acordava para preparar o meu suco, porque a gente não tinha ninguém para trabalhar na nossa casa. Tinha a Nina, que ia na parte da noite só. E que ia na parte da noite, e a gente pagava ela, acho que 2 vezes por semana, e ela ia, tipo, todos os dias. Ela é o nosso anjo da vida, que a gente ama pro resto da vida. E aí ele preparava meu suco, preparava alguma coisa para eu poder comer, para eu poder ir para a faculdade. E eu falava para ele assim: nossa, você está me dando tanta força para eu poder conseguir acordar, para eu poder ir. Eu te amo muito. Eu cheguei a fazer, ele fez, né, na parede da cozinha, um calendário para eu ir riscando quantos dias faltavam. Nossa, chega a me dar um negócio de lembrar. Vamos lá para as perguntas. Dica para o primeiro IGTV, eu ia entrar no seu Instagram para poder olhar do que você fala, mas não dá, porque a internet não vai mostrar, o visual não vai mostrar, mas eu tô vendo aqui, provavelmente Grazi, mãe de 2, você deve falar sobre filhos, sobre maternidade, então talvez pegar um assunto que você domine, como você faz para colocar seus filhos para dormir na hora certa, como é que você faz para dar banho nos 2, coisas que é o seu nicho, que acredito que seja. Então é bem importante você começar a treinar o seu público, que você fala sobre isso, que é o que você domina, caso seja, entendeu? Então você pode falar sobre isso. Mas eu teria que ver o seu Instagram. Qual o tamanho ideal de texto nos posts? Hoje falo muito que quanto menor o texto, melhor. Então, por exemplo, se você vai fazer uma propaganda, se você vai falar de um serviço,
aquela primeira frase ela já precisa estar mostrando do que você está falando. Então, se for um arroba que você está indicando, ela já tem que conter na primeira frase. Porque agora, como o Instagram tem aquela parte lá de ler mais, que você tem que tocar, muitas pessoas não tocam. Se ela leu aquela primeira frase e não foi atrativo, ela nem segue com o texto. Então, é importante você colocar sempre o arroba ou colocar o que você quer vender, ou o que você quer que as pessoas tenham curiosidade já na primeira frase. Eu diria, inclusive, eu falo isso para algumas pessoas, para usarem a mesma estratégia do YouTube. Sempre que vocês forem postar no Instagram, o que o YouTube, o que as pessoas no YouTube fazem? Elas pegam uma frase de efeito e colocam no título do vídeo. Para quê? Por exemplo, quanto, você sabe, sei lá, vou dar um exemplo, quanto um influenciador ganha? Isso é uma frase de efeito, isso é uma frase que gera curiosidade. Então, geralmente as pessoas usam essas frases, essas perguntas, essas chamadas bem polêmicas, bem curiosas, para fazer com que a pessoa queira assistir o vídeo. Então, isso é importante vocês utilizarem. Eu falo para as pessoas utilizarem essa mesma técnica do YouTube no Instagram. Porque aí você atrai a pessoa. Nossa, se por exemplo você colocar, sei lá, você não, estou dando um exemplo, você não vai acreditar no que minha mãe falou comigo hoje. Você vai gerar uma curiosidade para a pessoa ver o que está no vídeo e para ler o restante do seu texto, caso você queira continuar com o texto. Então você pode colocar essas duas opções, fazer pergunta, né, essas perguntinhas curiosas ou essas afirmações que geram curiosidade das pessoas, seguir com o texto ou manter assim e dar o conteúdo somente dentro do vídeo. Você pode ir testando. E tem pessoas que gostam de textos longos, então você vai ter que testar. Tem hora que é muito bom, tipo, os textos que o Rodrigo faz, inspira, traz reflexão para as pessoas. Lembra que eu fazia bastante, contando do meu dia, tarará? Eu parei simplesmente por falta de tempo, que se eu tivesse, eu continuaria fazendo para vocês como eu fazia antigamente do meu diário, do dia a dia. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Nossa, desce muito rápido. A foto tem que estar ligada. Eu acho que eu voltei. Deixa eu descer. Eu já voltei para aquela pergunta se a foto tem que estar ligada ao conteúdo. Nesses 7 dias terá mais alguma análise de perfil? Vocês querem? Se vocês quiserem, a gente pode encaixar. É importante o Instagram ser livre? Eu acredito que deva ser aberto, né? Tipo, fechado, livre. Eu imagino que seja essa a pergunta. Se não for qualquer coisa, você me corrige que eu releio aqui. É muito importante. Não dá pra você querer trabalhar com o Instagram tendo o seu Instagram fechado. Não dá pra você querer ser influenciador ou querer divulgar o seu produto ou serviço tendo o seu Instagram fechado. É muito, muito importante. A gente teve uma live que a gente falou bastante sobre isso pra vocês aqui. Porque assim, hoje o que as pessoas mais precisam? De tempo. Segundo, o que as pessoas mais precisam? Aprender algo. Caso, né? Nem todo mundo, mas a maioria. Ela não tem tempo para te mandar uma solicitação e esperar você abrir. A gente quer tudo para ontem, a gente quer... Se eu tive curiosidade de seguir o Rodrigo, por exemplo, porque eu vi a foto dele e achei legal, eu quero saber logo o que ele está fazendo, senão ele já não vai ser mais meu interesse, ele já não vai ser mais o meu foco. Então, o Instagram fechado, ele serve basicamente, eu diria, para crianças, para menores de idade. Para quem compartilha, para quem tem filho e compartilha as coisas do filho por conta de sequestro, por conta de qualquer coisa, ou para ter sua família. Não faz sentido. Até as lojas que têm Instagram fechado, elas obviamente conquistam bastante seguidor, mas o seguidor vai lá, entra e depois ele para de seguir. Ou segue porque gosta do estilo da loja. Por que a maioria das lojas deixa o Instagram fechado? Aí quando eu digo a maioria das lojas, eu diria as lojas que revendem roupas de São Paulo, lojas revendedoras, porque marcas efetivas, criadoras, elas não fecham o Instagram. Elas fazem isso para poder as concorrentes não saberem os valores dela. Então, por exemplo, ou então quem não coloca preço, é exatamente por isso também.
porque eu vou colocar essa caneta à venda, mas Rodrigo também vende e Nairobi, que trabalha aqui em casa, também vende. Eu vou vender a R$2, Rodrigo vai vender a 1 e Nairobi vai vender a 50 centavos. Eu vou estar vendo o valor dela, vou estar vendo o valor dele, vou encontrar um meio termo, vou encontrar um diferencial para poder atrair vocês a comprarem comigo. Então, geralmente, por isso que as lojas fazem. É uma boa estratégia, mas para mim, por exemplo, que não tenho tempo de esperar alguém me passar valor, se não tiver o valor ali, eu não vou comprar, eu vou procurar alguém que tenha o valor para eu poder comprar. E aí é por isso que vocês às vezes ficam bravas. Ai, por que a loja está divulgando tal coisa e não tem valor? Ai, porque aí eu mando mensagem no WhatsApp e a pessoa não me responde. Eu, inclusive, sou esse tipo de pessoa. Por isso que eu brigo muito no escritório. Se eu vou fazer um pedido, por exemplo, de remédio, de manipulação, e a farmácia me demora para responder, eu já vou procurar outra farmácia. Porque, assim, eu preciso de agilidade. Eu preciso resolver o meu problema. Se você não está resolvendo o meu problema, eu vou para alguém que resolva. Se aí dentro está difícil de funcionário, contrate mais funcionários. É isso que eu brigo no escritório. Eu não quero que vocês, quando vão consultar, quando vocês querem anunciar comigo, que vocês fiquem esperando como aconteceu naquela semana. Mas aquela semana foi humanamente impossível, porque explodiu, tinham mais de 200 e poucas mensagens de pessoas querendo anunciar comigo. Uma que precisava remanejar porque eu não tenho vaga, outra porque precisava saber porque eram clientes novos, outra porque precisava responder, mas é muito importante você ser rápido, é muito importante você ser ágil, é muito importante você ser educado. Então, se você lida diretamente com seus clientes, tome cuidado para ser sempre educado. Eu às vezes fico sabendo de alguma coisa do escritório que alguém do nosso escritório respondeu de uma maneira que a outra pessoa interpretou como se não tivesse sido educada. Eu vou lá, eu descasco todos eles, eu fico virado no giraia. Uma porque é ser humano, a gente tem que responder direito, a gente tem que falar direito. Outra porque é cliente, a gente depende deles, então a gente tem que tratar bem. E fora os outros casos, por exemplo, que é invertido. Vocês não têm noção do que passa no escritório. Tipo, de cliente desaforado, das humilhações que eles fazem com o pessoal. Como aconteceu, por exemplo, agora. Eu vou abrir um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona. Tinha um post, tinha acho que era uma agência, eu não entendi direito, eu fiquei sabendo disso ontem. Uma agência, uma pessoa que queria fazer um sorteio comigo. Essa negociação está acontecendo há bastante tempo atrás. E eu cheguei para o pessoal do escritório e falei, pessoal, eu não vou fazer mais sorteio para ninguém. Eu fazia, o valor inclusive era bem mais alto para fazer sorteio, eu não vou fazer. Por que eu não vou fazer? Não vou divulgar, porque fazer eu já não fazia, porque eu falei para vocês, eu expliquei por quê. Falei, eu não vou divulgar, porque o seguidor que eu vou dar para a pessoa não é real, é seguidor de sorteio. Seguidor de sorteio não compra, não consome. Eu não tenho como saber que perfil é desse seguidor. Outra, porque as pessoas vão começar a seguir, depois que sair o resultado vai parar de seguir. Outra, porque sorteio é ilegal. Mesmo que eu divulgue como eu já fazia, eu não quero mais divulgar. Aí o pessoal do escritório me avisou, Adriana, mas tem um sorteio aqui que já estava em negociação. Então, a gente tem que cumprir, a gente tem que soltar. Eu falei, beleza, então tá. Então, pode soltar esse pra gente cumprir com a nossa palavra e acabou. Não tem mais, nem pagando valor nenhum do mundo, a gente vai soltar, divulgar sorteio. O post não saiu na semana passada como tinha que sair. Isso eu tô falando pelo que eu entendi. Simplesmente, a moça mandou mensagem pro escritório dizendo que ia processar a gente, porque a gente não ia soltar o sorteio dela, divulgar o sorteio dela. E é isso. Mas eu não entendi, não subiu por quê? Não sei, acho que ela não pagou, não agendou. Tá, então não subiu por culpa dela. Então explique. Mas mesmo assim, mesmo que fosse tipo, gente, olha só, lembra que eu falei pra vocês, a casa de vocês, a regra de vocês? Desde que o cliente não tenha pago, vocês não tenham recebido dinheiro, vocês podem e devem mudar de ideia a hora que vocês quiserem. Vocês decidem o que vocês querem divulgar. E simplesmente eu peguei e falei, não vou fazer mais o sorteio, como não foi pago, como não foi resolvido, acabou. Aí ela pegou e falou que ia entrar com uma ação, eu falei que entre. Vai ser o trabalho dela entrar, pagar as custas de processo e perder. Ou vocês acham mesmo que por eu não querer divulgar o sorteio, eu vou perder um processo para ela? A grande questão é o atrevimento. É que as pessoas são atrevidas e folgadas, muito. Tá? É minoria da minoria isso. Mas tem muita gente que é assim. Então vocês têm que aprender a lidar
lidar com isso, porque isso vai acontecer com vocês, entendeu? E vai acontecer muito pra você. Não é pra você sair falando, me processa, eu não tô nem aí. Não. Só que é pra você entender o seu posicionamento e entender que isso é natural e normal de acontecer, tá? E para vocês não fazerem, não correrem risco. Lembra que eu falei para vocês? Sorteio é ilegal. Sorteio, você só pode falar de sorteio se for registrado pela Caixa Econômica. Por isso que eu usava aquela estratégia onde eu não sorteava nada no meu Instagram. Eu simplesmente indicava, hoje está rolando um sorteio de um iPhone no Instagram de Rodrigo. Eu tirava comentários do meu post para justamente jogar lá para Rodrigo, porque eu não tenho nada a ver com o Rodrigo, entendeu? Outra coisa que é importante vocês saberem, que eu falei para vocês, quando vocês forem fazer algo, jamais prometa dar algo em volta, dar algo em troca. Então, por exemplo, se a pessoa veio e te contratou, se você ofereceu alguma coisa para ela, como a pessoa te contratou para fazer um post do Louro, para você fazer, você jamais pode garantir para ela retorno de venda. Nunca fale, nunca convença um cliente a estar com você para poder falar. Nunca convença um cliente para estar com você dizendo assim, anuncie comigo que as suas vendas vão explodir. Isso é propaganda enganosa, isso é algo que você promete que você não pode cumprir, que nenhum ser humano nesse caminho pode cumprir, para vocês poderem divulgar. O que foi que você escreveu ali? Tem uma mulher que comentou, falou, o Louro tá chato hoje. Mas ela comentou as 4 vezes. Aí eu falei, moça, a gente já entendeu. A gente lê aqui de primeira. A gente lê todos os comentários. Não adianta você ficar postando 40 vezes a mesma coisa que a gente já entendeu. Outra coisa que é importante vocês saberem também, quando alguém for anunciar com vocês, lembra que eu falei que tudo que a gente vai tendo de experiência eu vou passando para vocês? Quando alguém for anunciar com vocês, tenham sempre por escrito o que a pessoa gostaria que você falasse. Você sempre vai dizer que você vai adaptar na sua linguagem para você não se tornar um personagem, porque como a gente está no começo da era digital, da influência digital, cada vez mais as marcas estão enxergando que elas precisam de influenciadores para divulgar o produto, que o influenciador tem um papel muito importante. O que acontece? Quando é do natural do ser humano, quando a gente está pagando algo, a gente quer exigir, a gente está mandando, é algo que é natural do ser humano, acontece comigo também. A pessoa pegar e falar, eu estou pagando, então você tem que fazer como eu quero que você faça. E não é bem assim. Tenham isso muito claro, sejam muito coerentes com quem vocês são de verdade para não acontecer e as pessoas quererem mudar sua personalidade a qualquer custo. Então, por exemplo, se a pessoa vem para você, quer anunciar, tenha sempre um questionáriozinho. A água no café deve ter ficado bem bacaninha. Tenha sempre um questionáriozinho do que a pessoa quer que você fale, quais informações são importantes você falar, para não acontecer de depois do post a pessoa não ter retorno por um motivo completamente dela ou pela agilidade em responder ou por qualquer outra coisa e ela querer colocar a culpa em você, entendeu? Então, por exemplo, teve um post que aconteceu essa semana que se eu não me engano, tá? Não vou saber qual foi a marca que aconteceu, que eles queriam que eu mostrasse o Instagram. Tem muita gente que gosta que eu mostre o Instagram. E aí eu oscilo. Alguns eu coloco a câmera para estar me filmando, outros eu simplesmente pego aqui o celular e começo a mostrar, olha, fulano, tarará, tarará. E aí vem toda a informação do que é para ser falado. E eu falo, eu coloco ali do meu jeito, no meu tempero. E aí a pessoa, depois que foi feito o post, e eu vou te dizer quem é essa pessoa, mandou uma mensagem desaforada para o escritório, colocando assim, eu não contratei a mão da Adriana. Quero quero que faça outro post, alguma coisa assim. Eu falei que ainda bem que eu não estou no escritório o tempo inteiro para poder estar vendo esse tipo de coisa, porque senão eu pessoalmente iria responder e coincidentemente essa pessoa que reclamou é a mesma pessoa que está fazendo questão que eu faça o sorteio, que eu divulgue o tal sorteio. Aí me vem a pergunta, caso ela tenha reclamado que ela não contratou a mão da Adriana, isso me dá a entender que porque ela não gostou, ou ela não teve retorno.
E aí, por que ela está fazendo tanta questão que eu faça um sorteio para ela? Então, a gente chega à conclusão que eu dei muito retorno para ela, ou dei o retorno suficiente, ou não dei o retorno, mas ainda assim ela insiste em querer que eu divulgue um sorteio. Então, vocês precisam tomar cuidado que as pessoas sempre irão encontrar alguma coisa para poder reclamar. Então, tenham tudo muito claro, tenham tudo muito em contrato, muito registrado. Conversa de WhatsApp hoje em dia serve como registro, serve como documento contratual, como documento para uma possível ação ou qualquer coisa. Não utilizem áudio, porque áudio você teria um gasto maior para depois transcrever. Então, sempre deixem registrado em conversa e sempre tenham contrato. Então, se precisar, prepare um documentozinho. A gente tem um documento assim, onde é enviado para a pessoa, para ela poder escrever ali o que ela quer que contenha de informação. Porque senão, gente, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão gravar, a pessoa vai ficar dizendo que você não falou isso ou isso e aquilo. Você, como uma pessoa honesta, você vai querer dar de volta algo que já que a pessoa está reclamando e você não vai ser paga pelo seu trabalho. Então, cumpra sempre. O meu briefing estava ali, mostrar o Instagram, eu fiz exatamente como estava, bonitinho. E senão depois pessoas vão passando de uma para outra, porque tem isso, a gente está lidando com um ser humano, onde ela vai falar assim, olha, paga um post dela, depois você vai lá e reclama de algum detalhezinho, porque ela vai te dar outro. Ela é assim. Então, você aproveita e você ganha 2 posts no valor de 1. É isso. Ser humano, a gente tá exposto a tudo e qualquer tipo de coisa. Então, seja muito firme de quem você é, do que você faz, do quanto seu trabalho representa, do comprometimento que você faz, para não acontecer esse tipo de coisa. Adorei falar com vocês. Hoje eu dei dicas até muito, muito profundas, né? Já bem para influência digital. Caso vocês queiram saber mais alguma coisa, lembrem que a gente tem um grupo do Telegram, onde eu faço uma mentoria sobre influência digital lá. Lá é para fazer parte somente quem tem interesse em saber sobre influência digital, porque é só sobre isso que a gente fala lá, onde o pessoal envia vídeos nossos que a gente responde para vocês. Vamos fazer o nosso print, se vocês puderem divulgar para o pessoal de vocês, eu vou ficar muito agradecida. 1, 2, 3 e... Amanhã vamos para o 6º, a contagem regressiva, né, de 6, que aí vai estar faltando 6 dias, é isso, né? Então, eu vou estar com vocês aqui às 5h17, tem um post agora no feed, se vocês puderem curtir e comentar lá também, eu vou agradecer. Muito obrigada pela presença de vocês, um beijo, tchau, tchau.